Mr. Sandman, bring me a dream, make him the cutest that I've ever seen. Bom, o Rebirth tá aí. Há 4 meses essa iniciativa estreou lá nos Estados Unidos, é sucesso de venda, sucesso de público. Os lojistas, eles dizem que, caraca, pessoas estão voltando a ler quadrinhos, nunca se procurou tanto quadrinho da DC, né, porque no caso a Marvel vinha ganhando da DC há muito tempo em número de vendas, né, na verdade há 3 anos. E agora, no mês passado e nesse mês, a DC conseguiu passar a Marvel. E eu acredito que a tendência, inclusive, é se manter na liderança de venda nos Estados Unidos. Porque o Rebirth tá muito legal, sério. Eu tô me divertindo muito, assim, Tá, não são títulos excelentes que vão mudar os quadrinhos, mas a DC, ela fez as pazes com os fãs, sabe? Tinha muita gente descontente com os Novos 52 e ela tá remendando e ao mesmo tempo voltando às suas bases. Até o próprio Ivan Reis, ele comenta, né, que tem um momento, né, ele comentou aqui inclusive num programinha que eu fiz com ele sobre o Rebirth, ele e o Joey Prado, né, ele disse que tem um momento que a editora, ela acaba se perdendo dentro da própria mitologia, e a DC tá acertando isso. Mas o bacana dessa iniciativa da DC, além do fato de toda essa retomada, né, de, por exemplo, a Canário Negro voltar a se unir com a Oliver Queen, a própria personalidade do personagem voltar, né, a gente tem um super-homem otimista. Além desse retorno às bases, a gente tem algo que tá chamando muita atenção da galera nos Estados Unidos, que é o Watchmen, né? Se tu viu alguma notícia ou leu o DC Universe Rebirth número 1, que estreou em maio desse ano, ela explodiu a internet, né? A princípio a DC, ela vai colocar o Watchmen no universo tradicional, né? Vai unir com os Novos 52. Até aqui ninguém sabe exatamente como isso vai ser feito, mas a editora, ela tá soltando pequenas pistas em várias revistas, né? É engraçado, né? De início eu pensei assim, para acompanhar o Rebirth, o melhor é ler o Flash, né? Claro, faz todo sentido. E não, na verdade em tudo que é revista que tu pode imaginar, tá saindo alguma pista. Esquadrão Suicida, os Titãs, né, que é o título que tem o Wally West, o Batman, a Detective Comics, Action Comics, vários títulos da DC estão trabalhando essa questão, não exatamente do Watchmen, sabe, mas a princípio eles estão dando pequenas pistas do que vai ser o Rebirth. Inclusive a fase 2 dessa iniciativa vai começar justamente com um crossover entre a Liga da Justiça e o Esquadrão Suicida, e eu tô empolgadaço. Então o plano desse vídeo é fazer uma retomada do que aconteceu até aqui, né, desde lá do DC Universe Rebirth, na verdade um pouco antes, né, um pouco lá dos 952, de todas essas bases do Rebirth, e procurar especular o que vai vir por aí, porque tem muita informação. Inclusive na semana passada teve coisas de explodir a cabeça dos leitores, então vamos lá. Lembrando que esse programinha tem spoilers, tá? Tem spoilers sobre coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos. Tá, nada horrível, nossa, mas que vai tirar um pouco da graça se tu observar o vídeo. Talvez se tu acompanha notícias nos Estados Unidos de quadrinhos, tu já sabe do que eu vou falar. Mas enfim, vamos começar. Primeiro a gente tem a figura central do que pode ser um desenvolvimento do Watchmen nessa iniciativa, que seria o Mr. Oz, que é um personagem que já tinha aparecido na revista do Superman, dos 952, mais especificamente naquele arco do Jeff Johns com a arte do John Romita Jr., ele é uma figura misteriosa que a princípio estava monitorando o Superman. E se tu não sabe, né, o Super-Homem dos 952, ele acabou morrendo de um jeito muito esquisito, ele parece que meio que vira pó e desmancha. Inclusive a gente vai chamar a partir de agora nesse vídeo esse Superman de Juninho Play, tá? Que foi uma alcunha que a gente criou num outro programinha aqui no canal e que serve como padrão. Enfim, mas o Superman não sumiu, né, do universo DC. Quando morreu o Juninho Play, a DC resolveu substituir ele pelo Superman da cronologia antiga, né, do pré-952, que aqui a gente vai chamar só de Superman, porque ele é o Superman de verdade, é o Superman que todo mundo ama, né? Enfim. E aí, no DC Universe Rebirth número 1, chegou lá o Sr. Mr. Oz e foi conversar com o Superman. E disse que nem ele, nem o Juninho Play eram o que eles estavam pensando que eles eram. E isso é completamente enigmático, ninguém sabe exatamente o que é. Até que, há umas 2, 3... Não, há quase um mês, na verdade, um personagem, que eu não vou dizer qual é, ele morreu no Rebirth, que se eu falar vai tirar muita graça. Ele acabou morrendo da mesma forma que o Superman Juninho Play, e aí todo mundo tá, caraca, what the fuck, sabe? E muitos dos leitores estão especulando que esses Supermans que estão aí, que morreram, que viraram pó, na verdade eles são construtos. Eles não são exatamente Supermans, eles estão ali, sei lá, talvez para preencher um espaço na realidade, porque deve haver um Superman. Essa é a minha teoria do meu amigo Emerson Vasconcelos, da Comic Con RS, né, que eu acho que faz muito sentido, né, talvez
Talvez o Superman de verdade nem esteja por aí, sei lá. Isso acabou ganhando força porque na revista Action Comics, escrita pelo Dan Jurgens, né, o cara da morte do Superman lá dos anos 90, tá acontecendo uma coisa muito esquisita. Além de tu ter o Superman, né, o da cronologia antiga, o Lex Luthor, que quer virar Superman, e o Apocalipse, que voltou de algum jeito, tu tem também um Clark. Um Clark Kent surgiu do nada no Rebirth. É um cara que a princípio não sabe que ele é o Superman, ele só sabe que ele é o Clark Kent. E é muito esquisito, sabe? Não faz sentido algum isso. E além de tudo isso, né, voltando à questão do Mr. Oz, como eu falei, o tempo todo no Action Comics ele tá observando, ele só tá observando o que tá acontecendo e aos poucos parece que ele tá formando um grupo. Porque no final do primeiro arco do Action, ele é o cara que rouba o Apocalipse e guarda ele em algum lugar. Ele diz que o Apocalipse vai ser importante e acaba guardando ele. Ao mesmo tempo, se tu for te lembrar, lá no DC Universe Rebirth número 1, o Capitão Átomo, ele parece estar a princípio preso em algum lugar. E ele diz que ele tem que sair dali, que ele descobriu um novo universo, e tudo leva a crer que ele está preso numa prisão do Mr. Oz. Porque também há uma semana ou duas, o Tim Drake, ele acabou sendo preso pelo Mr. Oz, né? Sim, o Red Robin foi preso. E aí, tem uma teoria do meu amigo Clayton que eu acho que faz muito sentido. Ele acha que, no caso, se você, amigo, leu Crise nas Infinitas Terras, você sabe que o Monitor, para enfrentar o Anti-Monitor, né, que é uma grande ameaça para o multiverso da DC, ele reuniu um grupo de heróis extremamente bizarros, né? Tinha o Geoforça, por exemplo, lá no meio. Tinha vários super-heróis para enfrentar uma grande ameaça. Então a tese do Clayton é que o Mr. Oz estaria juntando vários super-heróis e vilões, sei lá, para enfrentar talvez o Dr. Manhattan, né? Porque no DC Universe Rebirth ficou um pouco claro ali que o Manhattan talvez fosse o criador do universo dos 952 e seria a grande ameaça. Então, pasme, nessa teoria, o Mr. Oz, ele não é um vilão. Ele é um herói que está juntando pessoas para enfrentar um grande vilão. Porque também, na revista do Esquadrão Suicida, o Capitão Boomerang, no caso na semana passada ou retrasada, ele acabou sendo morto. E existe uma história backup nessa revista que se chama Agent of Oz, que é desenhada pelo Ivan Reis. Então tu tem lá um baita de um desenhista desenhando uma história backup, né? Uma história do final de uma revista com poucas páginas que se chama Agent of Oz. Será que o Capitão Boomerang, na verdade, não vai ser recrutado pelo Mr. Oz e virar mais um membro desse exército? Porque faz sentido, né? Se a DC tá retomando as origens dela, então ela tá voltando para Crise nas Infinitas Terras, que é uma história que deu origem ao universo pré-952. E é uma história icônica e tudo mais, né? E, putz, a DC é feita de crises, né, cara? Será que vai ter uma crise do Watchmen? Ó, o que será? Ah, detalhe importante, tu percebeu que até agora eu não citei o Wally West, né? Que foi o personagem que voltou no Rebirth, dizendo que alguém roubou 10 anos da cronologia da DC, e todo mundo acredita que esse cara que roubou esses 10 anos, na verdade é o Watchmen, é o Dr. Manhattan, porque tu tem uma mãozinha azul, né, no pôster principal do Rebirth, então provavelmente o Dr. Manhattan tá por trás de tudo. Mas eu não citei o Wally West, porque o desenvolvimento da história dele tá acontecendo na revista dos Titãs, que é mensal, então essa naba demora tempos pra sair, e quando ela sai ela não revela nada, né, porque afinal, né, eu acredito que seja uma orientação ali do editorial da DC, que as coisas só vão acabar acontecendo lá no crossover entre Esquadrão Suicida e a revista da Liga da Justiça, que deve acontecer daqui uns 2, 3 meses, eu acho. Na verdade, eu não sei exatamente a data, mas tá com cara que vai demorar um pouquinho pra acontecer. Bom, dito tudo isso, vamos começar a especular. Vamos pensar o seguinte, né, o que o Ozymandias, se fosse realmente o Mr. Oz, estaria fazendo no universo 952 e por que diabos ele enfrentaria o Dr. Manhattan? Minha tese, tá? Agora eu vou viajar de verdade. Eu acredito que o Ozymandias tá tentando enfrentar o Dr. Manhattan porque o Manhattan, ele criou esse universo 952 e começou a brincar com ele. Brincou com a cronologia, né? Pode ver que o 952 foi uma bagunça, e a DC tá colocando a culpa no Dr. Manhattan. Mas o Manhattan, aconteceu alguma coisa com ele, que ele começou a mexer talvez no universo do Watchmen, né? No universo, na realidade do Watchmen. E isso não deixou o Sr. Ozymandias feliz, e ele foi pro universo 952 para tentar fazer um motim contra o Manhattan, talvez, sei lá. Ele virou talvez um gênio da tecnologia, que ele já era um cara muito inteligente, e criou algum aparelho que conseguiu jogar ele nessa realidade, e ele tá reunindo esse exército para enfrentar o Manhattan. E aí, pessoal, beleza? Olha só, tô falando meio baixo porque a Carol tá dormindo e eu não quero acordar ela. Eu tive uma ideia enquanto editava esse vídeo. E se de repente, sei lá, o Ozymandias estiver preso nesse universo porque o Manhattan expulsou ele do universo lá dele, ou preso nesse multiverso, sei lá, talvez exista alguma barreira que o Ozymandias possa não estar conseguindo transpor. E aí ele precisa dos heróis pra enfrentar o Manhattan. Sei lá, é uma ideia que eu tive. É isso, só pra dividir isso com vocês. Bom programinha aí, tá? Fui. Agora a pergunta é, o que raios aconteceu que motivou o Dr. Manhattan a mexer
com o universo dele, né, com o universo tradicional. Minha teoria: alguma coisa deve ter acontecido com a Espectral. Embora no Watchmen o Dr. Manhattan ele já estivesse meio desconectado do mundo e foi a Espectral que fez ele voltar, eu acho que ele ainda tem uma ligação forte com essa personagem, né? Embora ela esteja lá com Coruja e tudo mais, eu acredito que a Espectral deve ter alguma relação ainda com Manhattan, talvez morreu, sei lá o que aconteceu. E aí o Manhattan tá triste e vai tentar fazer alguma brincadeira e mexer no universo dele. Isso com certeza foi lá e desagradou o Sr. Ozymandias. Vocês percebem que eu tô viajando com vontade, né? Eu tô pensando em possibilidades pra DC usar o bendito Watchmen. E ao mesmo tempo que ele tá brincando com essa realidade, ele tem que mantê-la mais ou menos coerente. Então é por isso que, por exemplo, estão aparecendo vários super-homens. Ah, isso tu tá lendo a revista da Mulher Maravilha, tu vai ver que o principal dilema dela é consertar a própria cronologia, né? A Diana, ela tá investigando se a cronologia certa dela é aquela do barro ou se é a que o Brian Azzarello criou nos 952, que é relacionada aos deuses do Olimpo. Então faz todo sentido alguém estar brincando com a cronologia da DC, né? Que seria o Dr. Manhattan, que tá tentando aí aos trancos e barrancos tornar ela coerente. Agora, por que ele tá querendo deixar ela coerente? Sei lá, né? Talvez um desejo de Deus de deixar as coisas como elas têm que ser, não sei. Mas eu acho que faz muito sentido essa teoria do Ozymandias estar juntando um exército para enfrentar alguém. E agora, se esse alguém vai ser o Dr. Manhattan, sei lá, né? Vamos pensar. Porque eu sinceramente acho difícil a DC ela trazer de volta os personagens que morreram lá no universo do Watchmen. Não acho isso tão provável. E aí me leva a criar uma nova teoria. Será que o Dr. Manhattan tentou voltar no tempo e desfazer o acidente que acabou criando ele mesmo? Não sei lá, né? Poderia ser uma possibilidade. E o Ozymandias está tentando consertar essa situação. Tipo, ele usou o universo dos 952 para fazer umas brincadeiras com as linhas temporais, aprendeu como é que funcionava essa ideia e foi brincar no universo do Watchmen para voltar no tempo para salvar a Espectral que morreu. Sei lá como, porque o Coruja tá até com barriga, né, cara? Então ele com certeza não salvaria ela de uma situação de perigo. Ou sei lá, descobriram a identidade secreta deles e foram atacar os dois. Pode ser uma possibilidade, não sei. Então é isso, esse é um resumão de tudo que aconteceu até agora no Rebirth, né? Tudo de mais relevante. Estamos em setembro, então vamos ver o que vem por aí, né? Comenta aí, cara, o que tu achou dessas teorias? Tô viajando. Eu só tenho a dizer o seguinte: tô empolgadaço, essa fase da DC tá muito legal, eu tô muito feliz, sabe? E que bom que tá dando certo, sabe? A crítica tá curtindo, tá vendendo bem. Então seria muito triste se a DC fizesse algo tão legal e não tivesse a repercussão que tá tendo. É isso, comenta aí, tá? Não me deixa sozinho nessa. E amigos meus que estiverem vendo isso, Emerson e Clayton, comenta aí também, seus safados, discutam aí a teoria, tá? Aguarde mais o Rebirth, tanto aqui no Dois Quadrinhos quanto lá no Blockbuster, que a gente também tá fazendo uma grande cobertura dessa fase, né? E pretendemos fazer muitos programinhas, tá? Tchau!